dia. Depois de uma apresentação dessa, eu vou falar o que agora, né? Pois é, mas bom dia, sejam todos bem-vindos. Sabe que eu vou começar a contar uma história para vocês, porque vocês estão chegando agora, você sabe que essa sala aqui tem uma divisão, né? Ela, da metade para cá, é uma psicosfera de espíritos superiores, é uma psicosfera maravilhosa, fantástica, de bondade, equilíbrio, harmonia. Agora, dali da metade para o fundo é o umbral. Assim, vou dar só a dica, né? Fica a dica. Quem quiser continuar lá no fundão, pode ficar, mas quem quiser vir aqui para frente, juntar-se a essa psicosfera dos bons espíritos, fiquem à vontade. Você sabe que às vezes as pessoas ficam correndo do ar, porque fica muito frio. Olha só, ó, um espírito já se alocando junto aos bons, né? Olha que coisa boa. Mas fiquem à vontade, é só uma dica, né? Quem quiser ficar no umbral, tá tranquilo também. Gente, hoje é o nosso primeiro encontro, nosso primeiro dia, e eu estou muito feliz, né, de ter todos vocês aqui e desejo que seja muito feliz e que seja uma jornada muito alegre para todos vocês, que a gente possa integrar muitos conhecimentos, que a gente possa integrar muitas habilidades a partir desse curso. Bom, mas é claro que eu imagino, né, que hajam pessoas aqui que não estão chegando no Espiritismo pela primeira vez, que já militem, já estudem, já estão, trabalham até, né, no Espiritismo. Quem são essas pessoas? Levanta o braço aí, por favor. Olha só, quanta gente, né, que já conhece. Agora, também tenho certeza que tem outras pessoas que estão tendo esse contato agora com o Espiritismo e começa a partir de uma curiosidade, né, ou de uma necessidade qualquer que a vida apresentou, chegam aqui para conhecer o Espiritismo. Quem são essas pessoas que estão chegando pela primeira vez agora, que não sabiam nada sobre o Espiritismo? Que legal, ó. Então está até bem equilibrado, porque normalmente a gente tem um desequilíbrio nesse aspecto, né? Ou a gente tem muita gente que já sabe tudo, ou muita gente que ainda não sabe nada a respeito do Espiritismo, né? Bom, então eu queria dizer para vocês que a gente vai começar colocando todo mundo na primeira página, equalizando, né, esses saberes, equalizando esses conhecimentos. Por isso, a gente vai varrer o fundo do poço. Então, o que acontece? Aquelas pessoas que já militam, que já estudam, que já trabalham no Espiritismo, talvez pense assim, puxa, mas eu vim aqui, esse cara falou só o que eu já sabia, né? É porque a gente está no curso básico, né? Então a gente vai trazer a base do Espiritismo. Por outro lado, a gente vai conseguir que todos, então, tenham essa mesma base para o aprofundamento, né? Como a Alessandra falou, a nossa jornada nesse curso são de 20 aulas, e essas 20 aulas vão trazer conceitos básicos, vão trazer pontos importantes, né, da estrutura do Espiritismo, mas o aprofundamento disso será dado em mais 180 aulas, porque nós teremos mais 9 ciclos para aprofundar esses temas. Então, não fiquem ansiosos, né, que a gente vai ter muito tempo nessa jornada, que vai fazer com que a gente se sinta espíritos imortais. Um outro ponto importante, já que a gente está começando, e eu gosto sempre de fazer essas pontuações, talvez até fazer uma proposta e alguns acordos. A proposta é de que aqueles, então, que já militam, que já são trabalhadores, olha só, estou falando de trabalhador e estou olhando para uma que é minha contemporânea aqui, né? Minha contemporânea. Então, para aqueles que já são, se permitam agora abrir para o novo, para ouvir tudo de novo. Sabe que lá em casa, né, nós temos 2 filhos e eu adoro ver filme, adoro. E às vezes eu assisto um mesmo filme 4 vezes, 5 vezes. Né? Quando eu gosto do filme, eu assisto várias vezes. Aí meus filhos, pai, mas você já viu esse filme? E eu falo assim, mas eu estou vendo de novo, porque hoje eu vi coisas que eu não tinha visto antes, né? Então é importante para a gente ver de novo, porque sempre terá algo novo naquele ver de novo. Então, sintam-se assim e se permitam estarem, né, abertos a revisitar todos esses conteúdos. E é claro que a gente também vai estar buscando o máximo de atualizar
esses conteúdos, de estar contextualizando eles, né, numa linguagem atual, numa linguagem que não é mais aquela do século XIX, né, de quando foi constituído. Bom, e o acordo que eu gostaria de fazer é que essa construção que nós faremos, que não seja apenas a minha fala, que não seja apenas a duas mãos, mas que seja a todas essas mãos. Então, por isso, é preciso que vocês perguntem, que vocês participem, né? É desejado a participação de vocês. E a mim, vocês terão outros expositores, mas a mim não incomoda. Tem uma dúvida, por mais que pense assim, não, mas é muito bobinho, não vou perguntar. Não existe pergunta bobinha, não existe pergunta que não seja bobinha. Todas as perguntas são bem-vindas e é desejável que vocês perguntem. A gente só vai pedir uma coisa. Tem uma dúvida, quer fazer uma pergunta? Levanta o braço. Porque vai estar uma galera aqui, uns monitores, com o microfone na mão, apostos para chegar com o microfone para vocês. As aulas são gravadas. Então, por serem gravadas, às vezes na gravação, quando não usa o microfone, né, fica uma resposta solta, sem que as pessoas ouçam a pergunta. Então, é importante que chegue o microfone, façam a pergunta no microfone, e aí da minha parte, eu vou me empenhar ao máximo para responder da melhor. Não sei se respondo tudo, mas acho que eu não responder, a gente fica na conta para depois responder. Combinado? Que bom. Então, vamos iniciar aqui. E hoje, né, nesse primeiro encontro, essa primeira aula, a gente vai falar o que é o Espiritismo. Para que a gente... É uma aula histórica, né? A gente só vai falar de datas, de épocas, do que aconteceu, quem foram as pessoas que estavam envolvidas nisso, enfim, é uma aula, assim, de certa forma, um tanto histórica. Então, para que a gente consiga cumprir esse objetivo, a gente tem algumas metas. O objetivo principal, né, o objetivo geral, é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo, porque a gente vai estar descobrindo o que é o Espiritismo ao longo de toda essa jornada, né? Não vou dizer ao longo de toda a nossa vida, mas de verdade a gente vai estar descobrindo, vai estar aprendendo, vai estar construindo isso, porque o próprio codificador, que conheceremos ele hoje, ele disse que essa obra não está pronta e que ela se desenvolverá com o desenvolvimento da humanidade. Então, a gente vai estar construindo isso o tempo todo. Mas hoje a gente já tem uma percepção, a gente já tem uma ideia do que é. Para que a gente cumpra esse objetivo principal, a gente vai passar por alguns pontos, que são situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina, o que acontecia na humanidade, né? Em que época isso aconteceu, que movimentos ocorriam, quem éramos nós naquela época. Também traçar um perfil biográfico de Allan Kardec. Então, quem é esse espírito, né? De onde veio? Parece aquele negócio assim de Globo Repórter, né? De onde veio, para onde vai, de o que se alimentava, né? Então, a gente vai descobrir um pouco sobre esse espírito. Apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conhecimentos. Bom, agora eu vou fazer como comissário de bordo, né? Eu sei que vocês sabem, mas não custa nada dizer novamente, né? Esse curso está pautado na obra de Kardec, que tem como básico 5 livros, que a gente chama do Pentateuco Kardeciano. E é claro, esse curso todo está pautado nessa obra, mas também ele teve uma atualização, uma contextualização, porque o Espiritismo é muito privilegiado na sua literatura, né? Então, nós temos muitos autores que ampliaram e que complementaram essa obra. Claro que a base vai estar lá em Kardec, mas a gente vai trazer toda essa atualização, toda essa contextualização. E mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Eu conheço pessoas, né, que já me disseram assim, não, o Espiritismo para mim não é uma religião, para mim é uma filosofia de vida. Legal, bom que seja assim. Outras pessoas já me disseram assim, não, é uma ciência específica. Para mim é uma forma de comprovar, de mensurar algo que eu não conseguia ter essa visão ou essa comprovação. Mas para muitos, né, é uma religião, porque a gente tem aquela ideia, e também, né, como eu falei para vocês, olha, é um exercício muito difícil esse, de desconstrução, porque algumas vezes teremos que desconstruir alguns conceitos, né,
que estão conosco há muito tempo, para que a gente possa trazer o novo. Então, muitos de nós, eu me incluo nisso, pensava assim, que religião era o religare. Já ouviram falar isso? Religare? O que é o religare? É a nossa religação com Deus, né? Então, isso teria, né, a função de expressar, né, ser religião. Só que, se a gente vai ampliar essa ideia, a gente vai pensar o seguinte, que essa ideia do religare vem lá do mito da criação, que todos nós conhecemos, né? Adão e Eva. Então, que Deus foi lá e manipulou o barro, e nesse barro ele criou o homem, e num sopro divino, né, ele sopra ali e dá vida a Adão. E depois de um tempo, né, ele achou que Adão estava feliz demais lá, ele resolveu tirar a costela dele e criar a mulher, né? Não foi eu que falei isso não, foi o pastor, viu? Mas resolveu tirar a felicidade de Adão. Brincadeira, estou em minoria ainda aqui, né? Tem muito mais meninas do que meninos, e eu falo um negócio desse, já era. Mas é brincadeira, gente. Mas essa é a ideia, é o mito da criação, né? E a gente vai, de alguma forma, desconstruir isso, porque esse mito só é válido para aquele braço judaico-cristão. Então, nós que viemos desse braço, isso é verdadeiro. Mas e, por exemplo, para quem é budista? Para quem é budista, não é uma religião, mas para quem é budista, nem Deus tem, porque nessa religião não tem Deus. E não tem o mito de Adão e Eva nessa criação. Então, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, né, porque comeram lá o fruto proibido, e se desligaram de Deus, para nós, religar seria a religação, né, que Adão e Eva desligou e nós religaremos. Mas e numa religião que não tem esse mito? Que não tem nem Deus para ser religado? Então, isso não valeria. Portanto, o nosso pensamento é de que religião para nós é a nossa atitude diante do sagrado, diante do divino. Então, se o Espiritismo promove isso em vocês, então ele é religião para cada um de nós. Ok? Bom, vamos avançar um pouco mais, porque aí eu quero começar. Eu sei que tem uma timidez inicial, que é sempre assim, né? Os primeiros minutos de aula, as primeiras aulas, o pessoal fica tímido, né? Lá em casa eu conto que os meus filhos, quando a gente vai a algum lugar, eles têm 15 minutos de timidez, porque quando eles chegam em algum lugar, eles estão lá, né, quietinhos, não falam nada, parecem uns anjinhos, né? Passa os 15 minutos, a gente vê de verdade quem são, né? Então, aqui entre nós é mais ou menos assim, o início da aula, todo mundo fica quietinho, ninguém pergunta nada, então eu vou começar a provocar vocês. Quem é que me ajuda a responder essa primeira pergunta? Farei duas. Primeiro, o que é o Espiritismo para vocês? Quem é que me fala o que é o Espiritismo? Cri. Pronto, aí, que coisa boa. Deixa eu ver o nome. Dona Nair, deixa eu chegar o microfone para a senhora, Dona Nair. Eu posso estar completamente enganada. De forma alguma, aqui ninguém nunca está enganado. A gente pode dar a nossa opinião, a nossa fala sem nenhum problema. A ideia que eu tenho hoje é que o Espiritismo é a religião que explica realmente, eu sou católica, praticante lá, para mim, creio muito em Deus, Nossa Senhora, mas para mim o Espiritismo é o que justifica a vida. Então, é uma doutrina que traz uma justificativa para a vida. Legal. O mundo como ele é, porque tem coisas boas, coisas ruins, porque nasce uma pessoa perfeita e outra tão imperfeita, um cego, uma corcunda, porque uns têm tanto e outros têm pouco. Eu acho que o Espiritismo explica isso, por isso eu quero me aprofundar para saber direitinho, e sei que nada é por acaso. Há uma explicação para isso, porque nós passamos por isso. Isso aí eu estou convicta do que estou afirmando. Que coisa boa. Sabe o que eu vou contar para a senhora? Que, aliás, eu conto sempre isso aqui. Que na minha casa, na minha família originária, né? Hoje eu tenho uma outra família formada. Na minha família originária, é uma coisa incrível, porque o meu pai é católico, mas daqueles católicos mesmo, não é o que a gente fala católico não praticante, né? Católico mesmo, praticante, que ia para a igreja, do jeitinho e tal. Minha mãe é evangélica, há nem sei quantos anos.
E a minha avó, que está encarnada ainda, também é evangélica, mas de outra igreja. As duas não são da mesma igreja, não. São de igrejas diferentes, eu não sei definir muito bem, mas de igrejas diferentes. Aí o meu irmão, budista, e eu espírita. Imagina o almoço de domingo. Que coisa, né? É um encontro ecumênico, né? Então imagina diversidade de pensamentos, né? Então que coisa boa que a senhora está buscando, né, através do espiritismo, explicações. E o espiritismo realmente traz muita coisa boa, né? Muita coisa racional para as nossas vidas. Mas eu queria ouvir mais. O que mais? Quem me diz mais o que pensa, o que é o espiritismo? Bom, eu acho que o espiritismo é o encontro com a nossa divindade, o nosso eu superior, entendeu? E eu gosto do espiritismo porque, às vezes, nós passamos por situações que nada explica, né? Só quando nós conhecemos algumas coisas assim do espiritismo, né? Um pouco do espiritismo, ele traz uma justificativa para nós. Então, eu acho uma religião assim maravilhosa, justamente por isso. Às vezes as pessoas dizem assim, eu sou tão boazinha, por que eu estou passando por isso, né? E aí ele traz uma explicação para nós. Então, eu quero também me aprofundar, estudar mais. Não sou praticante de nada, nenhuma religião. Faço o meu evangelho todo dia de terça-feira no lar. Estudo, às vezes, alguns livros espíritas, leio um pouco, mas nunca me aprofundei, entendeu? E, aproveitando essa oportunidade, eu conheci a Uli, né, através de minha irmã, de meu genro, e vim, entendeu? Tentar me aprofundar um pouco mais sobre o espiritismo. Seja bem-vinda, dona Olívia. E, dona Olívia, a senhora falou uma coisa bacana, porque algo que ainda está dentro daquilo que eu falei, né, de nos permitirmos, de estarmos abertos ao novo, né, algumas vezes a gente se pergunta nas nossas vidas, por quê, né? A senhora mencionou agora, por que isso acontece comigo? A gente vai começar a trocar essa fala, porque a partir de agora a gente vai dizer assim, para que isso acontece comigo? Porque certamente, quando a gente pergunta para quê, a gente vai encontrar algo de necessidade de aprendizado. Eu preciso aprender alguma coisa com aquela situação para que ela não ocorra ou para que eu fique melhor, para que eu, né, seja melhor, mais forte, né? Porque passei por uma situação e que integrei na minha vida algo que aquela situação me ensinou. Então, a gente vai trocar agora, não é mais por quê, é para quê. E a senhora trouxe isso, é importante. Bem, eu sou um pouco tímida para falar, certo? Mas o espiritismo, para mim, eu vejo assim, como uma forma de compreendermos, certo? Tudo que nos acontece. E, sei lá, eu acho que o espiritismo traz para a gente uma harmonia, uma compreensão maior quando a gente procura estudar, se inteirar. Eu já participei de vários grupos espíritas, grupo de estudo. Então, eu acho que, com o tempo, nós vamos tendo uma conscientização, uma harmonia maior interior, quando a gente começa a descobrir o nosso Deus interior e começa a trabalhar tudo isso dentro da gente. E gera uma paz muito grande, é muito, muito gostoso sentir tudo isso. Que bom, dona Rita. Quem mais, gente? Quem mais? Lá e cá, ó. Eu já ia dizer que o pessoal do lado de cá não fala nada. Vou representar o pessoal. Bom dia, gente. Bom dia, Jatel. Eu vejo o espiritismo como algo libertador, o consolador. É uma forma... Eu tenho 3 meses apenas estudando, né? Estudando entre aspas, porque agora que eu vou começar a estudar, né? Mas lendo os livros, já li o livro dos espíritos, estou acabando de ler o livro dos médiuns. E é uma forma da gente enxergar o mundo, a vida, com a outra ótica. Que Deus não é aquele carrasco, que você vai para o inferno, né? É uma forma, e principalmente é um lugar onde eu consegui me encontrar sem ser julgado, né? Para mim, que já fui de outras religiões, né, e tal,
tem o julgamento por causa da questão da homossexualidade. E aí, com o espiritismo, eu encontrei e vi que não tinha esse julgamento, que era o meu maior medo. E isso, para mim, é libertador. Eu poder ser quem eu sou, ser feliz e ainda encontrar, sabe, novos caminhos, um novo horizonte. É incrível isso. Chatel, você é médium, né? Porque ele Sou. já está exercendo a mediunidade dele. Porque eu vou fazer uma segunda pergunta depois, ele quase responde a segunda. Eu estava aqui. Não responde, Chatel, não responde. É falta de ética interferir na aula do facilitador, mas como é meu marido, eu interfiro mesmo. Só para te dizer uma coisa, o lema da Fundação La Harmonia é... Nenhum a menos. Nenhum a menos. Ela vai falar do lema, mas não lembra do lema. Viu? Esqueci. Fiquei emocionada olhando para ele. O lema daqui é nenhum a menos. Inclui todos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bom, tem uma pergunta lá atrás, antes de eu fazer a segunda pergunta, que o Chatel quase responde a minha segunda pergunta antes de eu fazer. Bom dia, gente. Meu nome é Tereza. Bom dia, Tereza. Como meu pai falou aqui do lado, só para representar um Umbral. A galera do Umbral. Eu acho que o espiritismo, quando eu penso em espiritismo, a primeira coisa que me vem na mente é a imortalidade do espírito. Então, eu acho que é uma doutrina que busca explicar a dinâmica, né, de vida e morte corpórea, no caso, e como o nosso espírito ele vai permanecer evoluindo, que é a única lei, né, que realmente importa no espiritismo, a evolução. E que muitas vezes a gente passa por situações e encarna até mesmo em ambientes, em condições para a nossa evolução, né? Porque é a única coisa que é certa, é a evolução do espírito. Vejam que mesmo no umbral tem bons espíritos. Olha que coisa fantástica. Viu o que ela falou? Que coisa maravilhosa, né? Tá no umbral, escolheu ficar lá no umbral, né? Eu falei, ó, se quiser vir aqui para frente, tá tranquilo. Mas olha que coisa bacana que ela falou, né? Legal, Tereza. Bom, mas agora eu queria mudar um pouquinho a pergunta. Agora eu queria falar o seguinte, vocês já me falaram, e todos estão certos, né? O espiritismo é isso tudo mesmo, e a gente vai descobrir que é muito mais ainda, mas a gente vai desenvolver isso ainda. Agora, eu queria que vocês dissessem qual é a função do espiritismo, o que vocês imaginam que o espiritismo teria de função na vida de cada um de vocês. Porque, por exemplo, olha, para mim, muitas pessoas eu ouço dizendo assim, não, me traz uma paz, então serve para mim para ser um apaziguador, né? Para mim é o contrário, para mim me tira do conforto, ele me faz movimentar, me incomoda, né? Me faz sair do comum. Então, para mim é isso o espiritismo, né? Ele serve para mim para isso, para me incomodar, para me tirar do lugar comum que muitas vezes a gente está. E eu não estou falando nas várias dimensões da vida, né? Porque às vezes você olha lá e aí você vê alguma coisa e aquilo me incomoda, aí eu tenho que sair daquele lugar, e é isso que serve o espiritismo. E para vocês, eu queria ouvir, para que serve o espiritismo? Ó, com o sorrisão dele que ele está lá, ele já vai vir com uma boa. Está no umbral, mas está tranquilo. Olá, eu sou Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Estou com pena de ter que andar até aqui. Não, ela não foi para a academia hoje, está precisando malhar, então deixa que ela vai caminhar aí hoje um bocado. Aí. Então, para mim o sentido maior é promover ou permitir meu autodescobrimento, meu autoconhecimento e a partir daí conseguir me instrumentar para evoluir mesmo. Então o espiritismo serve para fazer você evoluir. Que legal. O que mais? Aqui, ó. Aí, a galera do umbral está falando muito mais que a galera daqui da... Estou só de olho nisso. Bom dia, meu nome é Vitor. Bom dia, O Vitor. sentido que eu tenho do espiritismo é a autorreflexão e, a partir disso, você entender um pouco o outro. Então, tem a ver também com empatia, você tentar se entender e entender a ótica do outro. E como nós estamos aqui para conviver e para aprender um com os outros, então, acho que o espiritismo ele nos dá essa reflexão. Então ele serve para você, para te fazer refletir sobre a vida. Isso. É mais ou menos isso? Isso. Que legal. O que mais, gente?
Olha, que ela falou que era tímida, que está enganando a gente. Eu acho que no nosso processo evolutivo e no nosso buscar, no autoconhecimento do que somos e o que buscamos aqui. Então, ele serve para você? Não ficou claro para mim. Para mim, ele serve para a minha evolução, entendeu? Minha jornada evolutiva e o meu descobrimento de quem sou eu, o que eu busco aqui, o que eu vim fazer. Então, para mim, ele esclarece tudo isso. Ele serve para mim esclarecer, me conscientizar de tudo isso. Então, joia. E para a dona Olívia? Eu era uma pessoa que eu temia muito a morte. Eu tinha muito medo da morte, entendeu? E a partir do momento que eu comecei a estudar e saber que nós somos uns seres imortais, né? Que nós não morremos, só o corpo, né? Só largar aí. Então, isso me deu assim uma tranquilidade muito grande, entendeu? Eu ficava pensando assim, meu Deus, quando eu morrer, entendeu? Para onde é que eu vou? Então, assim, essas coisas, entendeu? Essas coisas que botam na nossa cabeça, entendeu? Então, hoje eu já não temo mais a morte. Então, o Espiritismo serve para a senhora para lhe trazer esclarecimento. Esclarecimento, entendeu? Pós-morte. Tá bom, beleza. Uma das principais coisas e outras coisas mais, né? Joia, obrigado. Vamos. Era eles que estavam na frente? Então, espera só um minutinho. Ele estava com a senha 1. Obrigado. Para ser justo. Bom dia, é isso, justo. Bom, eu tenho medo de repetir o que nós temos ouvido ao longo, né? E da nossa história. Se nós voltarmos para 1492, por exemplo, quando os povos originários aqui não sabiam nem que existia Deus do jeito que a Igreja Católica nos mostrou, e as outras igrejas, depois, quando se dividiu tudo isso, cada um foi defendendo uma coisa e plantando, de alguma maneira, na nossa cabeça, alguma coisa para defender. E eu não sei até onde eu vou, neste momento, dizer o que eu realmente penso, ou vou repetir aquilo que está na nossa cabeça, entendeu? Então, e isso também, o Espiritismo, eu não saberia dizer o que o Espiritismo. Eu também sou de família católica, né? E para que serve o Espiritismo? Eu acho que, neste momento, tentar entender algumas coisas que as outras religiões não conseguiram explicar. Eu não sei também se o Espiritismo explica. Eu não sei se ele vai me dar condições de dizer, não, agora eu tenho certeza. E eu acho que, como dizem em algumas palestras, só tem duas coisas certas, a morte e a vida, e o restante é incerto. É toda uma incerteza. Então, não sei se eu vou ter alguma certeza. Mas talvez o Espiritismo, para mim, daqui para frente, seja para tentar saber o que é que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Muito bem. Então, sendo justo com o senhor, fazendo brincadeira que o nome dele é Justo, viu, gente? Então, sendo justo, né, para o senhor, por enquanto, né, porque nós também, o próprio Espiritismo diz o seguinte, que não é uma obra fechada, pronta, né, acabada. Ele não se propõe a ser uma verdade absoluta, de forma alguma. Eu acho que eu sempre perco essa conta, porque eu estou jovem há muito tempo, né? Então, eu já perdi essa conta. Mas quando eu era jovem há pouco tempo, que eu comecei a estudar o Espiritismo, eu acho que tem 22 anos que a gente está aqui, deve ter uns 23, né? 2023, viemos 2000. 23, deve ter uns 28 anos atrás, eu lá no Rio de Janeiro fui a uma palestra num centro espírita. E quando chegou lá, primeira vez, eu estava indo, não conhecia nada. O palestrante falou o seguinte, que o codificador da doutrina fez uma afirmação dizendo o seguinte, que se algum dia, em qualquer época da humanidade, alguém dissesse algo em nome do Espiritismo, que a ciência não comprovasse, que ele então ficasse com a ciência e não com o Espiritismo. E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, nossa, no mínimo, esse cara é muito audacioso, né? Porque o codificador da doutrina está dizendo, olha, não estou dizendo uma verdade absoluta, não. Essa verdade vai se atualizar, ela vai ser
se desenvolver também, ela vai se melhorar, né? Então, é exatamente isso. Então, para o senhor, o Espiritismo, nesse momento, serve para lhe trazer essas clarezas, que a gente não sabe se são verdadeiras, sabemos que não são absolutas, mas serve para isso, né? Então, ok, vamos mais à frente um pouquinho. Dona Gessilene. Gessilene. O Espiritismo me ajudou a ser menos frouxa. Porque eu morria de medo da espiritualidade. Eu cresci numa família católica e eu sempre tive muitos sonhos, visões, tal, de espíritos que na minha mente vinha como uma representação de demônios. Então eu dizia, eu não quero ver isso daqui nunca mais na minha vida. E corria quilômetros, rodando atrás, no meu próprio eixo, né? Então o Espiritismo veio me deixar menos frouxa no sentido de entender um pouco mais quem são, o que eu estava vendo, ter menos medo da espiritualidade, medo da mediunidade, que eu continuo tendo ainda, e é por isso que eu estou aqui hoje. Você morria de medo, agora ela tem só medo, ela não morre. Não morre nada. Ela continua. Bom, que legal, olha só, a Gessileide, estou falando certo? Gessilene. Então, a Gessilene trouxe uma coisa, também exercitando, igual o Jatel, exercitando a mediunidade dela. Porque eu vou trazer, então, a definição de Kardec, né, para isso que a gente discutiu aqui, mas o próximo passo, vou falar exatamente sobre o que a Gessilene falou. Olha só, Kardec diz que o Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e natureza dos espíritos. Quando a gente fala aquele espírito ali, entenda-se espírito desencarnado, né? Então, dos espíritos e das suas relações com o mundo material. Então, o que Kardec está dizendo? Que é uma doutrina que trata de espíritos. E aí me ocorre, né, o que a Gessilene falou. Alguém aqui tem medo de espírito, não? O Jatel já está assumindo ali, já tive. Agora, você sabe o que acontece? Às vezes a gente tem medo de dizer que tem medo, né? Então, não sejam assim. Não sejam assim. Pode declarar. Alguém tem medo de espírito aqui? Olha lá, os corajosos levantaram os braços, ó. Agora, está aumentando. Se perguntar a terceira vez, aumenta. Mas então, vou contar para vocês. A minha avó, ela falava assim, olha, a gente só tem medo daquilo que não conhece. Né? Quando você conhece, você passa a conhecer, pronto, não precisa mais ter medo. E aí, eu vou dizer para vocês, olha, que não precisa a gente ter medo. Porque já aconteceu com vocês, comigo acontece todo dia. Eu acordo de manhã e vou para o banheiro, né? Escovar os dentes, né? De manhã a gente sempre tem, né, alguma coisa para fazer, um xixizinho, vai tomar banho. Mas quando você chega no banheiro, a primeira coisa que você faz é olhar no espelho. O que você vê? Espírito. Né? Pois é a primeira coisa que a gente vê no dia, espírito. Então, por que a gente vai ter medo de espírito? Né? O fato é que a gente ainda não tem certeza, mas a gente vai desenvolvendo isso aí ao longo do nosso contato, é entender que espíritos são pessoas e que pessoas são espíritos. Né? Essa é uma fala do Adenauer que eu me apropriei dela, porque eu acho que ela é muito enfática, né? E traduz uma realidade muito boa. Então, pessoas são espíritos e espíritos são pessoas. O fato é que existe uma divisão, né, dimensional nisso, porque nós aqui, né, que estamos... Tem uma pergunta aí, né? Vou chegar, deixa eu só concluir. Então, nós aqui que estamos encarnados, né, a gente somos espíritos encarnados. Mas, por exemplo, essa senhora que está entrando agora de vestido verde, vocês estão vendo aí? Ué? Ninguém viu, não? Ninguém viu? Bom, nem eu. Mas o fato é o seguinte, tem os espíritos desencarnados, né? Mas são pessoas. Né? A única diferença, quem sabe me dizer qual é a única diferença entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado? O corpo físico, só isso. Né?
Mas essa coisa que a gente chama de morte não tem o condão, aquela varinha mágica, né, de transformar as pessoas. Seremos, depois da morte, o que somos. Então, bom, dito isso, vamos ouvir a pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, porque eu ia falar antes de você começar aí, Certo. a respeito do que é o Espiritismo para mim, né? Ah, sim. O que eu acho que é a função dele. Eu acho que a função do Espiritismo é de nos disciplinar e nos trabalhar moralmente. Acho que resume assim muita coisa, né, do autoconhecimento, porque quando a gente trabalha a moral, a gente trabalha o outro, o nosso tratamento com a outra pessoa, o nosso tratamento conosco mesmo, né? O que a gente incomoda. Se até a gente não der uma passagem por um pedestre, já incomoda. Então, é trabalhar a moral o tempo todo, né? Se refazendo. Que bom, que legal. Você não falou seu nome. Como é seu nome? Michela. Michela. Então, Michela, vamos vir aqui para a dona Nair, para o seu Justo também. Mas olha que coisa fantástica, né? O Espiritismo, ele tem funções diferentes, ele é diferente para pessoas diferentes, né? Que coisa boa, né? Então, quando a gente tenta colocar ele numa caixinha, não cabe, porque ele é muito mais do que isso, né? E a gente vai entender isso. Tem aqui o seu Justo e a dona primeiro as damas, né? A dona Nair levantou primeiro a mão. Eu acho que só ficou uma coisa assim não clara. Espírito, sim, todos nós somos, mas encarnados ou não desencarnados, existem os espíritos de luz e os espíritos escuros, e são esses que bagunçam tudo. Não sei se eu fui clara, aquele de luz só ajuda, é um espírito bem-vindo, tanto encarnado como não encarnado, e o perigo está justamente como ninguém tem na testa, aqueles que convivem ao nosso lado, em nossas casas, aqui na rua, aqueles que não são de luzes, não espiritualmente, não cresceram. E aí, meu irmão, eu acho que esses fazem uma bagunça danada aqui na Terra. Pois é. Então, dona Nair, como eu falei no início, né, a gente vai desconstruir alguns conceitos, a gente vai reconstruí-los também, né? Então, eu vou, de novo, hoje eu estou trazendo o Adenauer toda hora para cá para fala, né? Mas eu vou de novo me apropriar de uma fala dele. Ele diz assim, olha, espírito de luz é poste, né? Não tem esse negócio assim de espírito. Somos todos, né, humanos. Agora, alguns, né, ainda precisam adquirir habilidades, né, para lidar com a vida. E eu costumo dizer assim, tem alguns que fazem até algo mal e sabem que estão fazendo, né? Fazem porque querem. Em contrapartida, outros já têm essa visão. Então, eu particularmente não gosto muito de dividir assim, né? Em bom e mal. Somos espíritos numa trajetória, né? E é claro que alguns precisam aprender muita coisa, outros não. E aí eu vou pegar o que a Michela falou, para só fazer um link com a senhora falou aqui, porque é o seguinte, na nossa vida, na nossa trajetória, eu gosto de trazer uma imagem, que é a imagem do anjo. Né? Todo mundo conhece a imagem do anjo, né? Não é aquele ser que tem duas asas. E é claro que o que eu vou falar agora, ninguém vai se tornar aquela figura do anjo, mas a gente vai se tornar bons espíritos. E de que forma? Construindo isso na nossa vida. E o símbolo, né, que o anjo traz é que uma asa é a asa da moralidade, que a Michela, estou falando certo? Que a Michela trouxe. A outra asa que a gente vai construir é a da intelectualidade. E essas duas não crescem. A gente começa a desenvolver muito uma asa, por exemplo, da moralidade, e eu conheço pessoas que têm uma moralidade incomparável, incomensurável, mas o intelecto ainda um pouquinho a se desenvolver. Mas o contrário também conheço, pessoas que têm um intelecto avantajadíssimo, pessoas que culturalmente são incríveis. E quando eu estou falando da asa do intelecto, eu estou envolvendo tudo o que essa dimensão poderia, que essa asa poderia envolver. E quando eu estou falando da asa da moralidade, eu também estou colocando da ética, do desenvolvimento pessoal, né, das suas transformações, tudo isso. Então, tem pessoas que estão com as asinhas ainda pequenininhas, mas tem pessoas que, ao longo da sua vida, vão construindo essas asas, né, da moralidade e da intelectualidade.
Então, não tem nada que o codificador tenha inventado. Ele pegou simplesmente coisas da vida, da natureza, né, da natureza do espírito, e codificou. Ele sistematizou aquele estudo para que, a partir daquilo, então, nós pudéssemos entender com mais clareza o que já era nosso, o que já era natural. Só que isso aconteceu numa época em que estava tendo mudanças na própria humanidade. Vinham movimentos, né, que tiravam a gente de um determinado lugar de ser para um outro lugar. E aí, Adenauer sintetiza isso dizendo o seguinte: o Espiritismo foi sintetizado, sistematizado, olha só, tem que beber água. Hã? Não, ali dá para enxergar, o problema é estar perto. O Espiritismo, vamos começar de novo, né? Zerou. O Espiritismo foi sistematizado a partir de 18 de abril de 1857. Guardem essa data, porque vai cair na prova. Então, fiquem de olho nessa data aí. A gente vai falar dela várias vezes. Então, com a publicação do Livro dos Espíritos, numa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas, desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências e em meio aos novos estudos da mente que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, do hipnotismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então, olha, fala até que antes da publicação do Livro dos Espíritos, essas coisas já aconteciam, né? Já tinha ali nuances de algo que se tornaria espiritismo. Só que, quando a gente fala de espiritismo, a gente tem que ter esse marco, que é essa data. Então, 18 de abril de 1857, marca o início do espiritismo. Isso a partir da publicação de um livro, que a gente vai falar sobre ele aqui nos próximos slides, que foi chamado O Livro dos Espíritos, porque ele não era do autor, ele era dos espíritos, né, dos espíritos. Então, o que acontecia no mundo, né? Olha o que acontecia lá no século XVII, vamos fazer um passeio na história agora muito rapidamente. Lá no século XVII, o que acontecia? Tudo era ditado pela religião. As verdades eram trazidas pela religião. E o cidadão, né, vivia a obediência da religião, porque o divino era o sagrado, era o ditador de tudo, né? Então, o ser humano era guiado pela religião. A religião era a lei, determinava os costumes e saberes, né? Tudo vinha do divino. E aí, um cara chamado René Descartes, ainda no final do século, resolve trazer um pensamento, né, que foi assim, penso, logo existo. Ele estava trazendo para ele essa responsabilidade de dizendo assim, olha, não é a divindade, não é a religião, não é isso que vai ditar, porque minha existência é determinada pelo meu pensar. Então ele estava trazendo a importância para o espírito, para o ser, né? Tirando essa responsabilidade da religião. Aí isso deu um início a um movimento, que a gente vai falar sobre ele agora, que foi o iluminismo. O iluminismo vem lá no final do século XVII, início do século XVIII, através de um cara chamado John Locke, e que ele começou a trazer luz a esse pensamento, né? Ele chegou a dizer o seguinte, que esse movimento trazia luzes às trevas, né? Aquele pensamento de que a religião formal, a religião dogmática, era a detentora do saber e tinha o total poder sobre as pessoas. Então, esse foi o século das luzes, né? O século da filosofia. E aí, o uso da razão sobre a fé, né? Entender e solucionar os problemas da sociedade. O Espiritismo vai beber dessa fonte aí, ele vai se apropriar disso. Depois a gente vai ver que o Espiritismo traz para nós
é a fé raciocinada. E diz que a fé cega, né, é morta. Então, a gente vai desenvolver e falar sobre isso. Aí, o conhecimento racional para desconstruir os preconceitos das ideologias religiosas, defesa da liberdade na política, economia e na escolha da religião, a igualdade de todos diante da lei. Essa ideia aí começou a dar origem a uma outra, olha quanto movimento acontecia e quanta coisa vinha querendo, na contramão da religião, né? Tudo isso estava acontecendo e desconstruindo as religiões dogmáticas e formais daquela época. Aí vem esse outro movimento aqui, já no século XVIII, né? Um cara, Karl Marx, traz a ideia de que, através, né, de uma publicação dele, que foi o Manifesto Comunista, ele vai trazer as ideias materialistas que se aproximavam das lutas pela liberdade dos trabalhadores e se distanciava da religião dogmática, declarando que a religião era o ópio do povo. Então, ele chega a dizer, olha, isso aqui vicia, não é isso aqui que a gente quer. Né? O movimento anterior traz a igualdade dos povos, a importância de cada um de nós, desconstruindo a ideia de que isso tudo devia ser ditado pelas religiões. Então, olha quanta coisa estava acontecendo, desmontando a ideia da verdade religiosa. Aí, ainda início, né, do século XIX, Augusto Comte traz a ideia do positivismo. Esse aí, então, tem reflexo nos nossos dias até hoje, esse movimento, né? A gente, mesmo sem saber, e o Espiritismo prega que a ciência é positivista, né? A ciência pregada no Espiritismo, então ele vai trazer que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, não tem mais aquele negócio que diz assim, olha, a religião, por quê? O Deus disse que é dessa forma, daquela outra, sei lá, que tipo de Deus, né? E a gente vai tomar aquilo como uma verdade absoluta. Então, esse movimento vai dizer, olha, você tem que experimentar, você tem que testar, você tem que comprovar se isso é verdadeiro. Aí, a comprovação através dos métodos científicos válidos. Desconsidera conhecimentos ligados às crenças e superstições, né? Como eu acabei de falar. Aí veio o total declínio da religião e dos seus conhecimentos. Bom, não estava ainda resolvida a situação. Vem ainda o golpe final. Aí o golpe final foi dado por Darwin, né? O que ele traz de ideia? Lembra que eu contei para vocês o mito da criação, né? Que diz que o homem foi criado da manipulação do barro a partir de um sopro divino, né? Aí Darwin vem dizer, olha, não é isso não. O homem as espécies que foram evoluindo e foram se transformando, e aí chegou ao que somos, mas não teve esse negócio de, né, manipular o barro. Olha que ele veio totalmente, né, radicalizando essa ideia. E aí ele vem dizer que há uma seleção natural e que os organismos mais adaptados são os selecionados para o meio. As espécies não existem da mesma forma. Ao longo do tempo, elas evoluem, durante a evolução, transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. Então, o Espiritismo também vai se apropriar um pouco dessa ideia em relação aos corpos, né? a essa evolução dos nossos corpos. E aí, o ser humano não tem origem divina. Foi o golpe final, né, contra a religião, dizendo que não tem. Não foi ali a manipulação do barro que criou o homem, né? Viemos dos primatas, somos resultados da seleção natural das espécies. Bom, tudo isso acontecia, quer dizer, até o século XIX, olha quanto tempo, né, do século XVII, né, da ideia que as religiões e a divindade dava a ordem para tudo, era a lei, até o século XIX, olha quanto tempo a gente viveu pensando assim e quantos movimentos vieram tentando desconstruir isso. Aí, meios a isso tudo, no século XIX, né, Adenauer conta para a gente assim, contribuíram para a formação
de um alicerce teórico, da implantação de uma doutrina fundamentada em fatos explicados à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias, dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos até então como sobrenaturais. Então, tudo isso que, ou muita coisa do que o Espiritismo vai trazer e estudar e fazer até algumas comprovações, eram tidas como coisas sobrenaturais, né? E a gente vai entender que são coisas naturais e que fazem parte da nossa essência. Tudo isso acontecia e alguns fenômenos, algumas questões, ora, naquela época, inexplicadas, aconteciam no mundo todo. Aí esse autor aqui, né, que é Arthur Conan Doyle, ele vai dizer o seguinte, que houve uma invasão organizada dos espíritos, porque nesse momento começaram a acontecer coisas no mundo, em várias partes. E aí, umas que foram importantes e que marcaram com muita intensidade, né, que tiveram uma importância muito relevante para o Espiritismo, foi um fenômeno que ocorreu lá em Hydesville, né, que é um condado lá de Nova York, nos Estados Unidos. Tinha uma família chamada Fox, né, de sobrenome Fox, e 3 irmãs, 3 filhas lá dos Fox, começaram a observar que tinham uns ruídos estranhos, né, curiosos lá na casa, que eram umas pancadas que aconteciam. E elas começaram a observar aquilo e começaram também a responder. Dava uma pancada, ela dava uma pancada. Aí elas davam 2 pancadas e a parede, o ruído respondia. E ela, peraí, há algo de inteligência nisso, né? Tem uma coisa muito estranha, né? Curiosa até o que acontecia. E as meninas danadinhas, né? A Catherine, né? Deixa eu passar o próximo. Catherine e a Margaret, ela é chamada de Kate, carinhosamente, ela, danadinha, começou a entabular uma forma de comunicação. E aí o que acontece? Entabularam lá o seguinte, olha, 2 pancadas é sim, uma pancada é não, então foram criando ali uma forma de comunicação. E aquilo foi se desenvolvendo, ela fazia perguntas lá para a parede, né, para as pancadas, e a parede respondia. E eram respostas inteligentes, e respostas de coisas até que elas não sabiam, né? Então, as nossas curiosidades, por exemplo, ela perguntou, quantos irmãos somos? Aí a parede respondeu, são 4. Aí ela, errou, somos 3 irmãs. Aí elas foram falar com a mãe, né? Olha, a parede falou que eram 4. A mãe falou, é verdade, é porque teve uma, antes de vocês nascerem, teve uma que nasceu e morreu. Então foram 4 de verdade. Nem ela sabia. Aí, puxa vida. Elas foram apurando, desenvolvendo a forma de comunicação e chegaram a colocar letras e codificar com o número de pancadas, e a parede foi dando respostas mais complexas, ao ponto de declarar que aquelas respostas eram dadas por um cara chamado Charles Rosner. E esse Charles Rosner era um vendedor ambulante, era um mascate, e que antes, né, da época de que elas moravam lá, ele passava por aquela área ali, vendendo lá os produtos dele, só que ele foi assassinado pelos antigos donos daquela casa e foi enterrado por ali. E ele estava, né, o espírito, né, o que ele era, estava ali respondendo aquelas perguntas e dizendo, sou eu que estou aqui. Bom, as meninas, imaginam uma família religiosa, né? O protestantismo americano é muito rigoroso, né? A família acabou abafando o caso e não deixaram as meninas avançarem com aquilo e tal. E ainda assim, escavaram ali em volta para ver se tinha alguma ossada, alguma coisa, não encontraram nada. Aí a coisa passou. Só que anos mais tarde, uma via, né, uma rodovia, ia passar por ali e aquela casa ia ter que ser demolida totalmente. E aí, quando fizeram a demolição total da casa, encontraram numa parede, né, estava emparedado uma alçada, e quando eles fizeram lá, através de arcada dentária, descobriram e comprovaram
que aquela ossada que estava lá era realmente de um cidadão americano chamado Charles Rosner e que tinha como profissão ser vendedor ambulante. Então, encontraram, e aí se comprovou, né, uma verdade das respostas que a parede estava dando. A gente está falando de 1848, foi quando isso aconteceu. Só que, na mesma época, não muito distante, agora a gente vai falar de 1850, aí na Europa agora, não é mais nos Estados Unidos. 1950, nos Estados Unidos, tinha algo que começou a virar moda. Era encontros de diversão, né? Que foi chamado, né, como mesas girantes. Então, as pessoas se reuniam em salões e faziam uma brincadeira, vou chamar de brincadeira, né? Era assim, tinha uma mesa de 3 pés, normalmente eram mesas de 3 pés, e eles marcavam assim no assoalho respostas, sim e não, marcavam o alfabeto, e o público, né, as pessoas que estavam ali reunidas, faziam perguntas, e os médiuns, né, que estavam ao redor daquelas mesas, não tocavam na mesa, eles só ficavam ali. E a mesa saía pulando ali, saía saracoteando sobre aquelas respostas e dava respostas inteligentes. Aí as pessoas perguntavam alguma coisa e as mesas iam marcando lá. Se a resposta fosse objetiva sim ou não, ela ia para aquele canto. Se as respostas fossem mais elaboradas e precisassem de formação de palavras, ela ia para o alfabeto e ela dava as respostas. E aquilo começou a se tornar algo assim muito popular, né, na localidade. E muitas pessoas foram atraídas pela curiosidade a participarem disso. Num belo momento, né, um pesquisador, um cara que tinha inclusive uma pesquisa importante na área do magnetismo, resolveu convidar um amigo dele, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Falou assim, olha, professor Rivail, tem algo muito interessante para lhe mostrar, eu preciso que você vá comigo a um lugar. E eles foram. Quando chegou lá, o professor Rivail era um discípulo de Pestalozzi, imagina, era um pedagogo que tinha uma literatura, uma obra literária já construída, ele era um cara, um estudioso, era o cara, né? E quando ele chegou lá, ele viu aquilo, ele falou, olha, não é possível, porque mesas não têm nervos, então elas não podem ter raciocínio e poder dar respostas inteligentes, isso não pode ser. Há que haver algo inteligente por trás disso. Naquele primeiro momento ele ficou até meio desconfiado, né? Porque tem aqueles truques, o cara bota lá uns fiozinhos invisíveis e o cara não pode ver. Ele saiu de lá meio com a pulga atrás da orelha, mas tudo bem, ele passou. Só que 1 ano depois ele foi convidado de novo e ele falou, tudo bem, eu vou, mas eu vou me preparar. Então agora eu não vou assim não vou puro não. E aí o que ele fez? Ele desenvolveu várias perguntas e ele resolveu fazer o seguinte, eu vou distribuir essas perguntas para grupos distintos, porque isso já tinha tomado toda a Europa, isso estava acontecendo em vários lugares, aliás, não só na Europa, a França estava tomada, outros lugares da Europa, outros lugares da América, no Brasil já estava começando a acontecer. Aí ele resolve distribuir perguntas, grupos de perguntas, a esses grupos de médiuns, né, que estavam reunidos lá nesses fenômenos, e fazia o seguinte, depois ele recebia as respostas, e aí ele fazia da seguinte maneira, todas as respostas que eram exatamente iguais, né, que tinham 100% de igualdade, ele aproveitava. Aquelas respostas que tinham algo diferente, ele refutava, não, isso aqui não serve, teve uma pequena diferença, não serve. Então, ele fez isso em várias pessoas diferentes, grupos que não se conheciam, que não tinha nenhuma relação entre eles, e colecionou essas respostas. E aí, diante daquilo, ele falou, não, isso aqui o mundo precisa saber disso. Diante do que ele encontrou de respostas, ele falou, o mundo precisa saber disso. E aí ele resolve montar um livro. Ele resolveu publicar um livro de perguntas e respostas. E aí ele falou, bom, como é que vai ser o nome desse livro? Porque não é meu esse livro, né? O livro é dos espíritos, foram eles que responderam, ele já havia chegado a essa conclusão, né? Porque as respostas que chegavam para eles eram muito claras para ele naquele momento. Então ele resolveu dar o nome do livro, O Livro dos Espíritos.
E aí ele pensou, bom, vou me colocar como autor, mas eu tenho uma outra obra, de uma outra área, talvez haja uma descredibilidade, porque as pessoas não vão entender e aceitar que um autor de outra área, né, esteja agora escrevendo sobre isso. Aí, os espíritos, através de um espírito, eu às vezes penso que não é um espírito, que é uma pleiade de espíritos sob o nome de o Espírito da Verdade. Mas esse espírito, então, se nomeando como Espírito da Verdade, diz para ele, use um codinome de que uma encarnação sua passada, você foi um sacerdote druida, e nessa época você utilizava o nome Allan Kardec. Então, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail resolve assumir o codinome Allan Kardec e publicou o primeiro livro chamado O Livro dos Espíritos. Quando foi que ele publicou isso? Vai cair na prova, hein? 18 de abril de 1857. E aí, então, o marco do início do Espiritismo. Bom, ele falou de coisas, né, e que nós saberemos sobre essas coisas, que já existiam, ele não inventou nada, tudo estava ali, ele só compilou, e através das respostas dos espíritos, ele, por um método, né, sistematizado, ele criou, então, uma forma de reunir todo esse conhecimento. Bom, até aqui tudo bem, gente? Perguntas até aí? Pronto. É porque eu acho que eu disparei a falar e tem slide aí que eu já falei. Pois não, pode ir. Dona Olívia. Eu fiquei meio em dúvida. Que bom que a senhora ficou. Quando você fala que Allan Kardec era o mesmo... Hippolyte Léon... Eu não sei falar francês, eu não sei se a pronúncia é essa, mas é Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, não sei. Então, Allan Kardec... É um codinome. É um codinome desse médico, desse professor. Desse professor. O nome dele real, o nome de batismo, é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas ele usou um codinome chamado Allan Kardec para publicar toda a obra. Para ter credibilidade naquilo que ele estava falando. Ele só não quis, eu vou mostrar as credenciais dele, você vai ver que ele era um professor, ele tinha obras de aritmética, de língua francesa. Totalmente outra área. De repente ele traz lá, né, uma ideia diferente, ele pensou que o público não aderisse em função, esse cara entende de outra coisa, não é disso. Então resolveu usar um codinome, ninguém sabia quem era. Certo, né, agora ficou mais esclarecido. Com o nome Allan Kardec. Pois não, dona Anaí, eu acho, não sei se tem alguém, né? Tem uma pessoa aqui, volta para a senhora, só um minutinho. Não, foi só uma dúvida. Allan Kardec, quando ele publicou esse livro, que foi o Livro dos Espíritos, foi junto com as irmãs Fox ou não? Não, aquilo foi um fenômeno que aconteceu lá em Hydesville e passou. O fenômeno foi em 1848. Allan Kardec publica o livro em 1857. Mas eles chegaram a conhecer, Não, ele ouviu falar, porque ele estava na França, né? Esses fenômenos de Hydesville eram nos Estados Unidos. Tá. O que eu quero dizer é que aquele autor, né, Arthur Conan Doyle, ele traz uma fala, né, que havia uma invasão organizada dos espíritos. Os fenômenos, né, que hoje a gente trata como fenômenos espíritas, estavam acontecendo no mundo todo, em várias partes do mundo. Né? Na França, o movimento das mesas girantes, nos Estados Unidos, as pancadas. Antes disso, na Inglaterra, teve um outro movimento que a gente não trouxe aqui, mas que foram os quakers, eram chamados os tremedores, que eram médiuns, né, que traziam comunicações. Então, isso estava acontecendo no mundo todo. Kardec pegou o gancho da França, da Europa. Né? Então, o Espiritismo foi codificado na França, em Paris. Ok? Tire minha curiosidade. Na minha adolescência, a não mesa giratória era comum em família, em casas, as pessoas se reunirem. Era chamada brincadeira do copo, que se botava o copo e as pessoas botavam o dedo e...
muita gente levava a sério. E tem gente de dizer que realmente deu a resposta, até livrou de um assassinato, coisas assim, em família. Mas era mais tido como brincadeira. Mas muita gente que devia ter algum tipo de mediunidade fazia e dizia que dava certo. Eu queria saber se é a mesma coisa, mesa e copo, se dá tudo no mesmo, porque até a minha adolescência isso era muito costume. Agora eu não sei. Está tudo no mesmo balaio. Tudo no mesmo balaio, era por aí mesmo. Eu só diria o seguinte, a senhora falou, olha, talvez tinha algum médium, eu diria para a senhora, com certeza tinha algum médium lá para que isso acontecesse, né? E é isso mesmo, está tudo no mesmo balaio. Bom, mas vamos... pois não, seu Justo. Então, eu posso concluir. Como dizem aqui os palestrantes, nós, neste momento, somos personagens. Podemos. Isso. Não, eu posso concluir que o personagem Hipólito e o personagem Allan Kardec foram dois personagens para o mesmo espírito, é isso? Essa ideia de personagem é uma ideia recente. Adenauer Novaes nos traz essa ideia para que a gente possa fazer uma diferenciação do espírito que somos e do personagem que atua numa encarnação. Então, personagem é um construto de uma temporalidade, uma encarnação. O espírito que eu sou já foi Maria, José, Antonieta, né, Joaquim, hoje é Luiz Carlos. Nessa encarnação, eu formei um personagem chamado Luiz Carlos. Então, o professor Hipólito Lyon Denizar Rivaio era o personagem de um espírito que a gente não sabe quem é, só sabe que numa encarnação passada ele já tinha uma relação com a religião, porque ele era um sacerdote, e que ele usava o nome de Allan Kardec nessa encarnação. Então, esse personagem era verdadeiro, existiu um Allan Kardec. Esse espírito que usou esse personagem chamado Allan Kardec, encarnações depois, já num outro personagem chamado Hipólito Lyon Denizar Rivaio, utilizou o nome daquela outra encarnação, daquele outro personagem, como um codinome. Então, não tem dois personagens na mesma encarnação. Era um personagem que utilizou um codinome. Ok? Bom, avançamos, gente? Está tranquilo até aqui? Eu acho que eu disparei a falar que isso acontece às vezes, e aí a gente vai só rever aqui alguns slides do que eu já falei, mas é bom que a gente vê de novo, né? Então, eu já contei toda essa história, né, que acontecia nos salões de Paris, surgiu o fenômeno das mesas girantes, né, semelhante, olha o que está dizendo, olha, semelhante ao que acontecia lá com as irmãs Fox, mas foi 2 anos depois, em outra região, né, mas eram fenômenos semelhantes. E isso teve uma importância, porque chamou a atenção, como eu falei, né? Chamou a atenção de pessoas, de pesquisadores, de cientistas, de pessoas que foram lá para olhar aquilo, lá o que está acontecendo, né? Por que isso está tomando esse vulto todo, esse movimento, né? Então, contribuíram, esses movimentos, esses fenômenos que ocorreram no mundo, contribuíram para a formação, para a construção do espiritismo. Né, que Allan Kardec, cuja curiosidade foi atraída pelo interesse no estudo do magnetismo. O professor que chamou ele chamava-se Mesmer. Né? O professor Mesmer era um estudioso do magnetismo, que hoje a gente vai utilizar isso nos nossos passes. Né? Então, essa doação energética que ocorre lá na Câmara de Passe, nada mais é do que a doação do nosso magnetismo pessoal, a nossa energia animal, né, a nossa energia pessoal, combinada com uma energia espiritual. Então, os trabalhadores espirituais, né, aquelas pessoas, né, que estão ali como trabalhadores espirituais, depositam no nosso fluido magnético as suas energias, e essas energias atingem o outro. É o que acontece lá no passe. Então, você vê que o estudo disso começou muito antes da formação ou da construção do próprio espiritismo. E aí, como eu falei, Arthur Conan Doyle, né, vai dizer que houve essa invasão organizada, que esses fenômenos ocorriam em várias partes do mundo praticamente simultaneamente.
Bom, vamos conhecer então um pouco das credenciais desse cara, né? Porque a gente já entendeu em que época aconteceu, a gente já entendeu o que acontecia no mundo, né? O que estava ocorrendo no mundo nessa época. Então agora vamos conhecer a pessoa, o espírito que fez tudo isso. Hippolyte Léon Denis Arrivai, o pedagogo francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, Paris. Estudou em Yverdon, na Suíça, escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi. Então vê que não é o cara, né? E aí tornou-se mestre em letras e ciências, conhecia algumas línguas, italiano, alemão, etc. Publicou numerosos livros didáticos, entre eles o Curso Teórico e Prático de Aritmética e Gramática Francesa Clássica. Realizou programas de cursos ordinários de Física, Química, Astronomia, Fisiologia. Ele era o cara. E Paris, a França, naquela época, era o berço da intelectualidade, né? Quem tinha grana e queria estudar, queria se aculturar, ia para Paris. Então, lá era o local, né? Então, em meio a todos aqueles movimentos contrários à religião, surge uma pessoa que cria, entre aspas, uma religião, mas com características que desmontavam aquelas características das religiões da época, as religiões formais e dogmáticas. Então, ele traz uma religião que fala sobre a fé, mas a fé raciocinada, né? Dizendo que aquela fé antiga, né, é morta, que aquilo não vale mais. A sua missão, né, os atributos e experiências nos trabalhos pedagógicos, seu gosto pelas ciências, inteligência e senso de observação, prepararam Allan Kardec para a missão de codificador da doutrina espírita. Missão revelada a ele pelo Espírito chamado da Verdade, né, já falamos sobre isso, em 30 de abril de 1856. A nova doutrina viria para dar luz aos homens, esclarecer as consciências, renovando e transformando o mundo inteiro, né? Também já tínhamos falado sobre isso. Falei sobre o método, né, de que forma ele sistematizou, né, ele utilizou, por ser discípulo de Pestalozzi, ele utilizou então o método intuitivo racionalista pestalozziano, daquela forma que já contei para vocês, né, perguntas e respostas, compilou as respostas, aquelas que eram iguais ele aproveitava, as que tinham uma diferença eram refutadas, e dessa forma ele criou o primeiro livro dessa obra básica da qual eu mencionei para vocês, que agora eu aproveito, ainda tenho alguns minutinhos antes de chegar na reta final, e dizer para vocês o seguinte: quem ainda não leu o Livro dos Espíritos aqui? Me conta aí. Então essa é a melhor oportunidade para a gente começar, porque a gente não pode se debruçar a um estudo sem que a gente tenha tido contato com a obra. Eu vou falar uma coisa para vocês, só vou falar isso uma vez, se eu falar duas vão me demitir. Então só vou falar uma vez, entendam, esse livro é muito chato. Então, desenvolvam uma forma de leitura. Eu falei que só ia falar uma vez, se eu falar a segunda, a coordenadora geral já está aqui, se ela ouvir, me demite. Então, desenvolvam uma forma de ler esse livro, mas tem que ler. Então, se for pegar lá da pergunta 1 até a pergunta sei lá quanto, ninguém aguenta, muito chato. Então, falei de novo, estou ferrado, falei de novo. Então, desenvolva. Sabe como eu fiz? Eu fiz assim, hoje estou vivendo algo na minha vida e minha relação com filhos, por exemplo. Aí eu vou lá no Livro dos Espíritos e procuro, tem lá. Tem alguma coisa que vai te falar sobre isso. Aí eu aproveito e leio o capítulo todo. Aí amanhã estou vivendo uma outra coisa, né, de uma outra dimensão, eu vou lá e procuro. Aí tem lá alguma coisa que fala sobre aquela dimensão, sobre aquilo que eu estou vivenciando. Dessa forma, eu acho que eu já li umas 3 vezes o Livro dos Espíritos, mas não dá para a gente pegar ele. Bom, pode ser que vocês consigam. Se conseguir, ó, maravilha, né? Mas o importante é o seguinte, temos que ler, temos que audiobook, livro, sei lá, vejam a maneira, mas não pode não ter o contato com ele. E não só com ele, a gente tem que ter contato com a obra, porque depois disso a gente vai ver que logo depois, né, poucos anos depois da publicação do primeiro, ele publicou o segundo livro, que é o Livro dos Médios. A gente já descobriu aqui, né, eu não sei se eu já dei essa notícia para vocês, mas se não dei, vou dar agora, bombástica essa notícia. Todo mundo é médium. Sabiam disso?
em alguma dimensão, porque alguns de nós é médium numa área assim muito sutil, médium intuitivo, né? Aquela coisa muito leve, pouco aparente. Outros não, são médios chamados ostensivos, então são aqueles médios que o fenômeno está muito aparente, muito visível a todos, né? Mas não tem ninguém aqui que não seja médium. Portanto, esse livro é um manual para todos nós. Então, é o livro dos médios. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que imagina, vou contar de outra forma. Imagina que um pastor numa igreja vá fazer uma pregação sobre o Evangelho de Mateus. Ele vai falar sobre o Evangelho de Mateus e vai dar a entonação da doutrina dele, né? Ele vai trazer um pouco dele e vai trazer o que a doutrina, né, do protestantismo coloca a respeito. Mas ele está falando de Mateus. O padre na Igreja Católica, quando ele fala do Evangelho de Mateus, se estiver fazendo uma missa sobre o mesmo Evangelho, ele vai falar do mesmo texto, da mesma pessoa, que é Mateus, mas ele vai trazer as questões do catolicismo. Concordam com isso? Né? Ele vai falar de acordo com a doutrina católica, né? E, claro, ele vai trazer as questões pessoais dele também. Bom, o que Kardec fez? Pegou o mesmo Evangelho, né, do Novo Testamento e deixou mastigadinho para a gente, todo comentado ali, à luz da doutrina dos Espíritos. Então, não é o pastor, não é o padre, mas é à luz da doutrina. É o que nosso entendimento a respeito daquele mesmo texto, que não foi absolutamente alterado. Então, as pessoas às vezes perguntam, é um novo evangelho, né? Por que o Espiritismo tem um evangelho próprio? Não, não é. Ele só é comentado, né, à luz do Espiritismo, mas é o mesmo evangelho. E aí depois a gente tem passei sem querer, outros 2 livros não menos importantes, que é o Céu, o Inferno e a Gênese. Curiosamente, né, Gênesis nos remete ao início de tudo, né? Foi exatamente o último livro dessa codificação. Só que não terminou aí, porque Kardec, ele produzia muita coisa, né? Produzia muitos textos. Então, quando ele desencarnou, aproveitaram muitos dos manuscritos, né, que Kardec havia deixado e publicaram mais um livro chamado Obras Póstumas, que foi um livro publicado depois do desencarne de Kardec. E aí, como ainda tinha muito material, então eles fizeram ainda um 7º livro, que foi o que é o Espiritismo, que não é esse o que é o Espiritismo que vocês têm, esse aqui é de Adenauer Novaes, é um livro que foi criado para esse curso, né? A Alessandra disse no início, mas como eu falei, não custa dizer de novo, né? Esse livro não é obrigatório que vocês tenham, mas é desejável. Por quê? Ele tem 20 capítulos e cada capítulo é uma aula, né? Se vocês quiserem, eu vou dar uma dica aqui, que eu não sei quem vai dar aula na semana que vem, se vocês quiserem botar o facilitador da semana que vem na saia justa, pegue o livro, leia o capítulo todo, porque vocês vão chegar aqui já sabendo tudo de Deus. Aí começa a perguntar para ele, né? Que é para deixar o cara na saia justa. Olha que maldade que eu estou fazendo, né? Não serei eu, que maldade. Faça. Gente, brincadeiras à parte, né? Deixa eu acelerar aqui que eu já falei. Sim. Então, é a hora agora, tá vendo? É o único que a senhora não leu. É o único que eu não li até hoje. Então é a oportunidade agora de ter contato com a obra. Como eu já falei bastante sobre o Livro dos Espíritos, eu vou passar rápido aqui o slide, né? Ele diz ali do que ele trata. Como eu também já falei bastante do Livro dos Médiuns, diz ali sobre o que ele trata. Aí o terceiro livro, que é o Evangelho, a gente também já falou. Aí o Céu e o Inferno, que a dona Marlise, né, mencionou agora, olha o que ele vai tratar, já que a senhora não viu, né, da justiça divina, né, segundo o Espiritismo, vai tratar do exame comparado, hoje eu estou terrível, né, e não é a falta do óculos, acho que é a ansiedade de andar rápido, que quando eu vejo todo mundo parado ali é porque tem que terminar.
a passagem da vida corporal e a vida espiritual, as penalidades e recompensas futuras, anjos e demônios. É claro que a gente vai entender isso como a iconografia, né? Ninguém vai se transformar em anjo, como a gente falou, né? Criar aquelas asas, mas de uma forma simbólica, né? Que esse é um construto que nos faz sermos pessoas melhores. E demônios, né? A ausência de todo esse conhecimento. Penas e etc., com exemplos acerca da situação real dos espíritos durante e depois da morte. Aí a Gênese, publicada em 68, explica os milagres, as predições, né, de Jesus segundo o Espiritismo. Traz à luz da ciência na época, a origem da Terra, do universo, a formação dos mundos. Olha quanta coisa, e que, inclusive, a gente vai desenvolver um paralelo, o que a ciência falou sobre isso, né, e o que o Espiritismo traz a respeito disso, né, e que não são coisas divergentes. Então, como eu falei, depois da morte, obras póstumas e o que é o Espiritismo. Só que Kardec afirmou que essa doutrina, que esse conhecimento não estava acabado e que ele deveria se desenvolver junto com a humanidade, junto com o desenvolvimento da humanidade. Então, ele sugeriu que fossem estudados, fossem desenvolvidos, né, e que fossem publicados outros livros sobre isso. Durante muito tempo, houve as publicações das revistas espíritas, né? Hoje o Espiritismo é muito privilegiado em termos de literatura, porque ele traz uma obra fantástica. A gente tem um fenômeno brasileiro chamado Chico Xavier, né? Só ele produziu uma infinidade de livros com uma infinidade de autores. Então, se a gente destacar aqui um deles, se pegar a obra de André Luiz, já dá um curso. Só se a gente pegar um desses espíritos, dá para fazer um curso só sobre a obra de André Luiz. Então, o Espiritismo é muito privilegiado nesse sentido. E aí, como princípio básico, em primeiro lugar, a existência de Deus. Quem já teve contato com o Livro dos Espíritos, pega lá a pergunta número 1 do livro, né? Qual é a pergunta número 1? Que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o que procede disso vem do humano, de nós, né? Porque o que o Espiritismo pode nos trazer, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas, como segunda premissa, a existência dos espíritos. Afinal de contas, agora a gente tem a certeza que somos espíritos, os espíritos existem, né? Somos espíritos encarnados, existem os espíritos desencarnados, então a existência dos espíritos. Terceiro, a evolução. Alguém, acho que foi a Tereza, né, lá atrás, que falou dessa relação da evolução, não foi, Tereza? Ela está lá no umbral, mas ela falou tão bonitinho e colocou a terceira premissa, né, do Espiritismo. E aí, a quarta, a reencarnação como mecanismo fundamental. Para vocês entenderem essa importância, nesse curso nós teremos 3 aulas que vão falar sobre a reencarnação, porque 3 aspectos diferentes do que a reencarnação, quer dizer, que esse mecanismo fundamental de evolução vai nos trazer. Então, teremos 3 aulas sobre reencarnação. 5, a mediunidade como meio natural de comunicação entre os espíritos e como faculdade natural inerente a todos os seres humanos. Então, tem alguém que não é humano aqui, não? Não, né? Então beleza, então todo mundo é médium, porque é uma faculdade natural inerente a todos os humanos. Todo mundo é médium. Bom, 6ª, a moral cristã, como código de ética espírita, sobre o qual se apoia a conduta do verdadeiro espírito. Então a gente acaba se apropriando da moral cristã, né, e traz isso como um código de ética para a nossa transformação. Aproveitou o que era muito bom de lá. E por fim, a pluralidade dos mundos habitados. Não é apenas a Terra, o universo é infinito e plenamente ocupado. Então a gente não pode supor que só nós, espíritos, estejamos aqui animando, né, a vida nesse planeta. Como essa aqui é uma pergunta que cai na prova, eu também vou encerrar falando sobre ela. O que compõe, então, o Espiritismo está pautado nesses 3 pilares fundamentais, que são a religião, a filosofia e a ciência. E a ciência, ela vai trazer o que estudamos, né? É o que estuda, o que explica. A filosofia, a que indaga, é aquela que faz com que você não receba aquela informação de primeira e ache que ela
é a verdadeira, né? Vamos questionar, vamos indagar a respeito disso, né? Para que se tenha um esclarecimento mais real sobre aquilo. E a religião é a moral que transforma. Então, isso é o que compõe o Espiritismo. Ele está pautado nesses 3 pilares fundamentais. Bom, mas para encerrar, eu queria agora o seguinte, Adenauer traz esse texto, mas ele vai me desculpar, porque ele só sintetizou tudo que a gente falou, e como a gente está já com o horário estourado, eu vou pular esse texto aqui, porque eu queria mostrar essa tela para vocês. Sabe por quê? Porque agora, a coisa mais importante de tudo que a gente falou hoje, eu vou contar para vocês agora. Sabe o que é? Eu queria que vocês não acreditassem em absolutamente nada do que eu falei para vocês. Não acreditem. E agora? Sabe por quê que eu não quero que acreditem? Porque eu quero que vocês... Não, ganhou a manhã toda. Porque simplesmente eu não quero que acreditem na minha fala, mas que vocês vão para a comprovação. Então, a base de tudo isso que a gente falou está no Pentateuco, mas a gente tem toda uma ampliação, a gente tem toda uma literatura complementar, né, que nos traz esse conhecimento. Então, não quero que fiquem na minha fala apenas, eu quero que vocês vão procurar nos livros, que vocês vão tirar as suas próprias conclusões. Porque muito daquilo, e eu diria 90% do que eu falei aqui para vocês, são as minhas conclusões a respeito do tema. Então, tem muito impregnado do que eu penso a respeito. E eu gostaria que vocês fizessem esse exercício de tirarem as próprias conclusões e trazerem, né, a ideia real do que é o Espiritismo para cada um de vocês.